Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desta quarta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum, nos traz o Evangelho do chamado, da escolha dos 12 apóstolos, os 12 discípulos, também chamado discípulo de Jesus. 12 é o número que foi simbólico, que quer remeter à nova reconstrução do povo de Israel, e também 12 remete às 12 tribos de Israel, as tribos do povo de Deus. Então, ou seja, Jesus é enviado para reconstruir, recomeçar este novo povo de Deus. E devemos mostrar aqui para nós que o Senhor chama 12 homens, É bem claro no Evangelho de hoje os nomes, Não que Deus não havia chamado as mulheres também, Então, futuramente, as mulheres serão chamadas também a compor este grande grupo, de seguidores de Jesus também. Mas, a princípio, Jesus escolhe 12 homens, que deverá acompanhá-lo nesta caminhada de evangelização. E vejamos que o Senhor concede a estes 12 discípulos poder. Qual o poder que o Senhor concede? O poder de expulsar os espíritos maus, Aqueles que atormentavam o mundo. Ou seja, é função da igreja, é função dos discípulos, seguidores de Jesus, expulsar o mal no mundo, Este mal que tanto assola a nossa vida, que tanto nos escraviza, que tanto nos leva a tomar atitudes pecaminosas, nos levam até mesmo a afastar do amor de Deus. Então, Jesus escolhe estes homens para o acompanhar, para segui-lo, para ir com ele e aprender dele esse grande amor do Pai, o amor misericordioso de Deus. Por isso que ele envia não para o meio dos pagãos ou para o meio dos samaritanos, para aqueles que deveriam, já haviam conhecido a fé, mas para aqueles que estavam afastados. Qual que eram os afastados? As ovelhas perdidas da casa de Israel, os mais marginalizados, os pecadores, os doentes, aqueles que estão à margem de uma escravidão tremenda. A igreja é chamada não para ir apenas no meio dos poderosos, mas é preciso ir naqueles que estão sozinhos. Nós já ouvimos, Jesus, quando chegou num certo lugar, uma cidade, ele olhou aquele povo e dizia, é um povo, ovelhas sem pastor, Nós já ouvimos essa frase, são ovelhas sem pastores. Jesus tem compaixão daqueles que não conhecem, que são esquecidos, que estão aí tantas vezes humilhados. Por isso, o Evangelho de hoje nos mostra esse dom, esse chamado que Deus faz, não apenas para aqueles 12, mas para cada um de nós. O Senhor já nos convida no Evangelho do domingo a dizer, pedi ao dono da messe
que envie operários, né? Operários não quer dizer apenas a vocação sacerdotal, outras vocações, mas operar quer dizer também leigos, leigas, homens corajosos que agaçam as mangas em prol da evangelização, em prol do reino de Deus, em prol daqueles que estão sozinhos, cansados, marginalizados. A igreja é uma igreja que cura, que cuida, né? Que precisa abrir mais, né? Abrir os braços para acolher, para amar, né? É preciso que nós obtemos isso cada dia, né? O Evangelho de Lucas vai dizer que a escolha dos 12 é fruto da oração de Jesus, né? O Senhor, depois de uma noite de oração, ele desce da montanha e escolhe os 12 discípulos. Ou seja, a sua vocação, o seu chamado é fruto da oração do Senhor. É fruto de um Deus que capacita, que escolhe você, né? E é preciso que nós tomamos esta consciência daquilo que, a partir da minha vida, das minhas misérias, né? São homens, podemos dizer assim, com sua história, com a sua vida. Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, outros eram, sei lá, tantos que o Senhor olhou, não percebeu, né? Nem quis saber da história deles. Apenas disse, vem e segue-me. E hoje o Senhor também convida, olha para você hoje e diz, meu filho e minha filha, segue-me, seja próximo de mim, acompanha-me nos projetos de vida, acompanha, né, me acompanha nesse grande projeto que é a evangelização, que é evangelizar a tantas pessoas que precisam. Deus deu para nós este poder, né? Poder também de mudar nós mesmos, né? Mudar o mal que há em nós, mudar as nossas ações, mudar a nossa consciência, muitas vezes consciência que julga, que condena, né? que estende o dedo, que fala que isso é errado, que não está certo isso, que questiona, né? Atitude muitas vezes da igreja de acolher tantas pessoas que no mundo de hoje estão aí sozinhas, né? Que estão nos seus mundos fechados com medo de serem condenados muitas vezes, por uma moral tão forte. É preciso que nós olhemos este Evangelho de Jesus, é um Evangelho que ele apenas acredita no homem. Ele acredita naqueles que podem fazer o diferencial, mesmo sendo homens, mesmo sendo limitados. Esses homens não eram os mais perfeitos, não eram homens intelectuais, como na época nós podemos dizer, tinha tantos, né? Que eram intelectuais, né? Sacerdotes, mestres da lei, homens que diziam que tinham uma inteligência tremenda, mas que de vez de serem pastores, tornaram lobos ferozes que, né, discriminaram aquele povo. Por isso Jesus hoje olha para nós, e olha também a nossa sociedade de hoje, que precisa realmente de pastores corajosos. Por isso, meu irmão, convido você hoje, né, a rezar, a orar, a pedir mesmo, né? Senhor, manda operários. Mais do que pedir, mas também orar por aqueles que já são, pelos sacerdotes. Quando precisamos rezar, né? Hoje vemos tantos sacerdotes que não vivem de verdade o seu ministério. Mas por que não vive? Porque falta o fruto da oração, tanto dele como também do povo que ora. Hoje não temos mais quem ora para os sacerdotes, que oram para que sejam fiéis, para que sejam corajosos, discípulos de verdade de Jesus, né? E a igreja lança, né, uma grande campanha, né, para que possa abrir para as comunidades terem vocações, né, terem vocações que saiam das nossas comunidades, de nossas famílias, de pessoas que sejam de verdade pastores, que o Senhor suscita em nossa igreja, em nosso país, em nosso povo, homens santos que vivam para aqueles que estão sozinhos. Peçamos hoje ao Senhor, né, que além de Ele convidar, né, esses 12 apóstolos, convida também nós, para que a igreja seja cada vez mais uma igreja que cuida tanto da vida espiritual do seu povo, como também cuida da vida humana,
né, da vida social do povo, para que a igreja seja cada vez mais forte num mundo tão conturbado, num mundo tão questionador, no mundo da era da tecnologia, no mundo da era do digital, quando as pessoas são vazias, né, de si mesmos, estão impregnadas neste mundo, que precisamos que a igreja seja iluminada para dar uma resposta para o mundo de hoje. Que o Senhor hoje nos convida a ser seguidores dele, a sermos discípulos dele. Seja você também hoje, meu irmão, discípulo de Jesus, discípulo do Mestre, que ouve, que vai, que cuida, que zela por um mundo melhor, por uma igreja mais viva, por uma igreja mais santa, uma igreja cada vez mais aberta a acolher aqueles que estão sozinhos. Essa é a missão da igreja. Esta é a missão de ir e anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. Abramos nosso coração hoje e peçamos esta graça de Deus em nossa vida. Que assim seja. Amém.